Eu sei o que é sentar no banco dos fundos de uma igreja e fingir que está tudo bem. Já fiz isso muitas vezes na vida. Engolir o que dói, endireitar a coluna, juntar as mãos no colo e olhar para frente como se aquilo fosse escolha minha. Aprendi cedo que tem momentos em que a dignidade só sobrevive se a gente não deixa que vejam o quanto está sangrando por dentro. Mas naquele sábado de outubro, dentro da igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte, com os lustres novos jogando luz dourada sobre os bancos de madeira recém-restaurados, com o cheiro de vela e flor branca misturado ao perfume caro das senhoras da família Cavalcante, aquele banco dos fundos onde minha filha havia me pedido para sentar não era apenas um lugar no espaço. Era um veredicto. Era ela me dizendo, mais uma vez e sem palavras, que eu não cabia no quadro que ela havia construído para a própria vida. Me chamo Sônia Alves Ferreira. Tenho 67 anos. E essa história que vou te contar hoje carrego comigo há tempo demais para guardar sozinha. Naquele sábado, eu havia chegado à igreja 10 minutos antes do horário marcado. Vim de ônibus, o mesmo percurso de sempre, descendo na praça da estação e caminhando as 3 quadras até o Carmo com a bolsa preta no braço e os sapatos de salto baixo que guardo para ocasiões assim. Queria chegar cedo. Queria ter um momento só meu, antes de todo mundo aparecer. Antes de precisar sorrir para pessoas que mal sabiam meu nome. A igreja de Nossa Senhora do Carmo é um lugar que eu conheço de memória. Conheço o barulho específico que a porta de madeira faz quando você empurra devagar. Conheço o cheiro de incenso que gruda nas paredes, mesmo quando não tem missa. Conheço o degrau gasto na entrada, aquele que todo mundo tropeça, mas ninguém conserta. Conheço esse lugar porque foi nele que enterrei minha mãe, 22 anos atrás. E porque foi nele que me casei, aos 29 anos, num vestido branco que eu mesma costurei ponto a ponto ao longo de 3 meses. Aquela igreja guardava o melhor e o mais doloroso da minha vida. Entrar nela sempre foi como abrir um álbum de fotografias que ninguém mais tem. Fiquei sentada num banco vazio por alguns minutos, olhando para o altar, antes de os primeiros convidados começarem a chegar. Depois vieram os Cavalcante, a família do meu genro Eduardo, com aquela entrada discreta e ao mesmo tempo impossível de ignorar que só quem cresceu com dinheiro sabe fazer. Dona Clarice, a sogra de Beatriz, cumprimentou algumas pessoas com 2 beijinhos e aquela voz modulada de quem passou a vida em jantares com nome reservado. Eu a conhecia há anos. Ela me conhecia também. Nunca fomos próximas o suficiente para que isso importasse muito para nenhuma das duas. Foi então que Beatriz entrou. Minha filha estava linda, vestido cor de creme, cabelo preso com uma presilha discreta, batom rosado. Segurava Isabela, minha neta, 8 meses de vida, de roupinha branca com laço na cabeça, com aquele jeito de mãe nova que ainda tem muito medo de errar, mas faz questão de parecer segura. Eu sentia aquela onda que todo avô e toda avó conhecem. Aquela coisa que sobe do peito para a garganta e fica ali, quente, quando você vê o filho do seu filho. Beatriz me viu no corredor e caminhou na minha direção. Por um segundo, achei que ela ia me abraçar. Ela não abraçou. Se inclinou levemente, virou o rosto para o meu ouvido e disse numa voz baixa e apressada, sem olhar nos meus olhos: "Senta lá atrás, mãe. Não quero que te vejam." Depois se afastou como se tivesse dito uma coisa banal, como se tivesse me pedido para fechar a janela ou passar o sal. Eu fiquei parada por um segundo. Só um segundo. Depois virei, caminhei pelo corredor lateral com os sapatos fazendo o menor barulho possível e me sentei no último banco da nave, do lado de fora da luz. Do lado de fora do enquadramento de qualquer foto que fosse tirada naquele dia. E endireitei a coluna. Juntei as mãos no colo e olhei para frente. Para entender o que aquelas palavras fizeram dentro de mim, você precisa entender de onde eu vim. Não a versão curta, a versão real. Eu tinha 37 anos quando criei minha filha sozinha pela primeira vez de verdade. Não porque Beatriz tivesse acabado de nascer. Ela tinha 10 anos naquela época. Mas foi com 10 anos dela que o pai dela foi embora. Saiu numa tarde de sexta-feira sem avisar, sem carta, sem satisfação. A mala já estava feita antes de eu chegar em casa do trabalho. Quando entrei pela porta, só tinha um espaço vazio no guarda-roupa e o cheiro de cigarro dele ainda no ar.
Beatriz estava na cozinha fazendo o dever de escola. Ela não entendeu direito o que havia acontecido naquele dia. Eu também levei um tempo para entender. O que eu sabia era o seguinte: tinha uma filha de 10 anos, uma máquina de costura Elgin que eu havia comprado em 12 prestações e contas para pagar no fim do mês. Então, fiz o que toda mulher da minha geração aprendeu a fazer quando o chão some. Me levantei e fui trabalhar. Costurei durante anos. Uniformes para escolas particulares. Vestidos de debutante para meninas que eu nunca ia conhecer. Roupas de noiva para filhas de família que me pagavam pelo trabalho e iam embora sem perguntar o meu nome. Acordava às 5 da manhã quando precisava entregar pedido grande. Ia dormir com os dedos marcados pela agulha e os olhos ardendo de tanto se concentrar nos pontos. Mas Beatriz teve escola boa. Teve material escolar. Teve uniforme lavado e passado toda segunda-feira. Teve uma mãe presente em todas as reuniões de pais, mesmo quando eu estava exausta, mesmo quando eu preferia desaparecer. Não me arrependo de nada disso. Faço questão de deixar isso claro. Não conto para receber medalha. Conto porque é a verdade que antecede tudo que veio depois. Beatriz cresceu, estudou, se formou, e aos 27 anos se casou com Eduardo Cavalcante numa cerimônia linda, com buffet e flores e mais de 200 convidados. Eu costurei meu próprio vestido para aquele dia. Azul marinho, bordado no colarinho, o mais bonito que eu já havia feito para mim mesma na vida. Na hora das fotos, depois da cerimônia, o fotógrafo organizou os grupos na escadaria da igreja. Eu me aproximei naturalmente para entrar junto. Beatriz me olhou, hesitou. E disse baixinho, com aquela voz de quem está pedindo um favor pequeno: "Mãe, a gente tira uma foto só nossa depois, tá?" O depois nunca veio. Fui embora daquele casamento sem uma foto ao lado da minha filha. Guardei isso, como guardo muita coisa. Os anos que se seguiram foram de uma exclusão que não gritava, só murmurava, só sugeria, só fazia você duvidar da própria percepção. Beatriz ligava menos. Os almoços de domingo foram rareando até sumirem. Quando eu aparecia na casa dela sem avisar, coisa que parei de fazer porque percebi que ela ficava tensa. O ambiente mudava de um jeito que eu sentia na pele, como aquela umidade antes de chuva. O momento que ficou mais fundo aconteceu quando Beatriz completou 35 anos. Soube por uma prima dela, dias depois, que havia tido um jantar de aniversário num restaurante do Savassi. Quando perguntei para Beatriz, ela disse que tinha sido uma coisa pequena, só os amigos de Eduardo. Dias depois, vi uma foto que apareceu numa rede social. Beatriz sorrindo, rodeada de gente, com Dona Clarice bem ao centro ao lado dela. Dona Clarice estava no jantar de aniversário da minha filha. Eu não estava. Naquela noite, fui para o quarto, fechei a porta e fiquei sentada na beira da cama por um longo tempo sem conseguir nomear direitinho o que sentia. Não era raiva. Era uma coisa mais pesada que raiva. Era a sensação de entender, finalmente e sem possibilidade de dúvida, que minha filha havia decidido que eu era uma parte da vida dela, que precisava ser administrada, não celebrada. Quando Isabela nasceu, 8 meses antes do batizado, eu estava no hospital assim que soube. Esperei 3 horas na sala de espera, ansiosa como se fosse eu mesma que estivesse parindo de novo. Eduardo saiu para anunciar que era menina, e eu o abracei com uma força que o surpreendeu. Beatriz me deixou entrar no quarto. Me deixou olhar para Isabela no berço de acrílico. Quando estendi os braços para pegar minha neta no colo pela primeira vez, Beatriz disse com uma voz suave demais para o que carregava: "Ela acabou de dormir, mãe. A gente não quer acordar." Saí daquele hospital sem ter tocado na minha neta. Então, ali estava eu. Banco dos fundos, mãos juntas, coluna ereta. Os Cavalcante ocupavam as 3 primeiras fileiras. Dona Clarice estava na segunda, de perfil para mim, com aquele chapéu bege que ela usava em cerimônias. O fotógrafo circulava pela nave, capturando rostos sorridentes. Ninguém olhou para o fundo. A cerimônia começou. O padre Antônio, um homem de cabelos completamente brancos que eu conhecia havia muitos anos, conduziu tudo com aquela calma de quem já celebrou batizados demais para ser intimidado por salão cheio. Havia um calor de gente dentro da igreja, um murmúrio de vozes que foi silenciando aos poucos.
E então só restou o som do órgão e a voz do padre ecoando na abóbada restaurada. Eu olhei para os vitrais novos e senti aquela coisa que não consigo bem descrever. Uma mistura de tristeza e de algo parecido com pertencimento que não fazia sentido nenhum para alguém que havia sido mandada se sentar escondida. Foi quando o padre Antônio parou. Não era uma pausa litúrgica. Era outra coisa. Ele abaixou levemente o livro que segurava, olhou para a congregação com aquele olhar que padres experientes usam quando vão dizer algo que importa de verdade, e pediu a atenção de todos por um momento. A igreja ficou completamente quieta. Ele começou a falar sobre a restauração, sobre os bancos novos onde todos estavam sentados, sobre o órgão recuperado que havia tocado na entrada, sobre os vitrais que jogavam aquela luz colorida no batistério, e sobre um fundo criado em nome da menina que seria batizada naquele dia. Um fundo que já havia mudado a vida de 17 crianças da periferia de Belo Horizonte. Algumas pessoas começaram a se entreolhar, curiosas. O padre disse que havia chegado o momento, com a autorização da própria doadora, de revelar o nome de quem havia tornado tudo aquilo possível, e pediu que ela se levantasse. Eu respirei fundo. Me levantei do banco dos fundos. Toda a nave se virou de uma vez. 2, 3 segundos de silêncio completo. Aquele silêncio que uma igreja só faz quando algo verdadeiro está acontecendo dentro dela. Vi Dona Clarice com a boca levemente aberta. Vi Eduardo franzir a testa, tentando montar o quebra-cabeça. Vi pessoas que eu não conhecia inclinarem a cabeça com um respeito que nunca havia sido dirigido a mim naquele círculo. E vi Beatriz. Ela estava de frente para o altar, com Isabela nos braços, e precisou se virar para ver de onde vinha aquele silêncio. Quando me viu, de pé, sozinha, no banco mais fundo da igreja, no lugar exato onde ela havia me mandado sentar, ficou completamente branca. Os lábios dela se abriram, mas nenhuma palavra saiu. O padre Antônio deixou o silêncio durar o tempo que precisava durar. Depois sorriu, com aquela calma de quem passou a vida inteira esperando pelo momento certo, e disse: Sônia Alves Ferreira, a mulher que restaurou esta casa e criou um futuro para as crianças desta cidade em nome de sua neta. É a avó da Isabela. A congregação aplaudiu. Eu continuei de pé, com as mãos unidas na frente do corpo, e olhei para a minha filha através de toda aquela distância. Ela ainda não havia conseguido falar, e eu, pela primeira vez em muito tempo, não sentia que precisava dizer nada. Naquela noite, depois do batizado, voltei para casa de ônibus. Não havia outro transporte. Não havia ninguém para me levar. Sentei no banco próximo à janela, coloquei a bolsa no colo e olhei para a cidade passar lá fora. As ruas iluminadas de Belo Horizonte num sábado à tarde, famílias saindo de restaurantes, casais andando devagar nas calçadas, crianças correndo à frente dos pais. A cidade inteira parecendo viver com uma naturalidade que eu não conseguia alcançar naquele momento. Entrei no meu apartamento às 7 da noite. Tirei os sapatos na entrada. Coloquei a bolsa em cima da mesa da cozinha. Fiz uma xícara de café que não bebi. Sentei na cadeira de balanço perto da janela que dá para a rua, a que minha mãe usava quando me visitava, nas tardes em que ela ficava aqui bordando enquanto eu costurava. E fiquei olhando o movimento lá embaixo até as luzes da vizinhança irem apagando uma por uma. Não chorei naquela noite. Isso talvez te surpreenda. Mas eu já havia chorado por aquela situação muitas vezes antes, de formas diferentes, em momentos diferentes, sempre sozinha, sempre em silêncio. O que sentia naquela noite era outra coisa, era uma espécie de clareza. Como quando você olha pela janela depois de uma tempestade longa e percebe que o tempo abriu, que a lama está ali, mas a chuva parou, que você pode finalmente ver onde está pisando. Essa clareza não era confortável. Nunca é, mas era honesta. E eu, com 67 anos de vida, aprendi a preferir a honestidade ao conforto quando preciso tomar decisões que vão me acompanhar para o resto dos meus dias. Para te contar o que eu estava sentindo naquela cadeira, preciso te contar sobre minha mãe. Preciso te contar sobre Dona Lúcia. Minha mãe era uma mulher pequena, de cabelos que foram ficando brancos antes dos 50 anos, e que ela usava sempre trançados, caídos por cima do ombro esquerdo. Nasceu numa cidade pequena do interior de Minas, filha de lavrador,
criada com pouquíssimo e habituada a fazer muito com nada. Quando se casou com meu pai e vieram para Belo Horizonte, trouxe na mala apenas roupas, um terço de prata que havia pertencido à avó dela e o hábito de economizar que nunca a abandonou até o último dia. Meu pai partiu cedo. Eu tinha 16 anos. E minha mãe ficou sozinha com 3 filhos, a pensão que o governo pagava e aquela teimosia serena que era a coisa mais forte nela. Nunca reclamou em voz alta. Nunca pediu socorro para ninguém. Trabalhava como auxiliar de limpeza numa escola estadual 5 dias por semana e nos fins de semana fazia doces por encomenda. Brigadeiros, beijinhos, quindins, que eu ajudava a embrulhar em papel celofane enquanto ela contava histórias do interior que eu já sabia de cor, mas pedia para ouvir de novo. O que mais me marca quando penso nela hoje não é nenhum momento grandioso. É uma cena pequeníssima, repetida dezenas de vezes ao longo dos anos. Minha mãe sentada à mesa da cozinha, depois do jantar, com uma cadernetinha de capa preta na frente e uma caneta na mão, fazendo as contas do mês com uma atenção que parecia quase religiosa. Ela anotava tudo. Cada real que entrava, cada real que saía. E no final de cada mês, por menor que fosse o saldo positivo, ela fazia um depósito na poupança. Às vezes era R$ 50, às vezes era menos. Mas ela depositava. Sempre. Sem falhar. Quando perguntei uma vez para que servia aquela poupança, ela respondeu sem levantar os olhos da cadernetinha. Para quando alguém precisar, minha filha. A gente não sabe quando, mas alguém vai precisar. Minha mãe partiu de uma forma que ainda me dói de escrever, depressa demais, sem que eu pudesse me preparar. Tinha 71 anos, um coração que trabalhava a tempo demais sem descanso, e uma manhã de segunda-feira em que simplesmente não acordou. Pacífica, disse o médico, como se isso tornasse mais fácil. O velório foi na igreja de Nossa Senhora do Carmo, onde ela havia frequentado a missa de domingo por quase 40 anos. Ela conhecia o padre pelo nome. Ele a conhecia pelo lugar que ela ocupava sempre, terceiro banco da esquerda, do lado da janela. Enterro no cemitério ao lado, sob um céu que estava nublado, mas não choveu, como se até o tempo tivesse decidido ser gentil naquele dia. Eu segurei a mão da minha irmã durante toda a cerimônia e não disse quase nada. Algumas dores são grandes demais para caber em palavras. Semanas depois, quando organizei os documentos dela, encontrei a cadernetinha de capa preta e a caderneta da poupança. 42 anos de depósitos. Alguns minúsculos, outros maiores, todos constantes, sem uma única interrupção. O saldo que ela havia guardado ao longo da vida inteira era suficiente para mudar o rumo de alguém. O problema é que eu não sabia ainda de quem. Durante anos, aquele dinheiro ficou intocado numa aplicação segura. Eu não conseguia gastá-lo, não por apego material, mas porque sentia que aquele valor carregava o peso de uma vida inteira de esforço que precisava ser honrada de uma forma à altura. Uma forma que eu ainda não havia encontrado. Beatriz estava bem financeiramente. Eduardo tinha uma empresa de engenharia que crescia todo ano, e eles viviam com uma tranquilidade que eu jamais havia tido. Minha irmã também estava bem. Não havia nenhuma emergência que pedisse aquela reserva. Então guardei e esperei, sem saber bem pelo quê. Nesse período, assisti minha relação com Beatriz ir se tornando cada vez mais estreita. Não de proximidade, mas de passagem. As conversas foram ficando cada vez mais funcionais. Como vai, mãe? Tô bem, Beatriz. Precisa de alguma coisa? Não, tô bem. Tchau, então. Tchau. E o silêncio que ficava depois dessas ligações era um tipo de silêncio que a gente aprende a reconhecer com o tempo. Não é o silêncio de quem tem paz. É o silêncio de quem já foi embora antes de desligar. Eu entendia, a meu modo, de onde vinha aquela distância. Beatriz havia crescido com uma certa inquietação que eu nunca consegui curar completamente. Não era vergonha de mim exatamente, mas do que eu representava. A costureira, o apartamento pequeno, a vida que havia sobrado depois que o pai foi embora. Quando ela entrou na família Cavalcante, com sua história toda, seu sobrenome, seus jantares no Savassi, acho que parte dela sentiu que precisava reorganizar as coisas. Colocar cada pessoa no lugar onde ela cabia melhor na narrativa que estava construindo para si mesma. E o lugar que ela me reservou foi um lugar discreto,
distante, necessário, mas não central. Não odeio minha filha por isso. Nunca odiei. Mas entendi, com o tempo, que compreender não é o mesmo que aceitar. Que eu podia entender a fragilidade dela sem ter que me apagar por causa dela. O convite para o jantar de aniversário dos 35 anos dela, eu soube que não receberia antes mesmo de não receber. Era uma certeza que vinha de dentro, silenciosa e precisa, como aquele jeito que a gente tem de saber quando vai chover antes de o céu mudar de cor. Quando uma prima me mostrou a foto alguns dias depois, Beatriz sorrindo, Dona Clarice ao centro, mesa bem posta, velas acesas, não me surpreendi. Me doeu sim, fundo, mas não me surpreendeu. O que fiz naquela noite foi diferente do que havia feito tantas outras vezes. Não chorei para dormir, não liguei para ninguém. Sentei na mesma cadeira de balanço de sempre e fiquei me perguntando, com uma honestidade que a dor às vezes torna possível, o que eu quero, de verdade, que sobre da minha passagem por aqui. Não queria ser lembrada como uma cobrança. Não queria que minha neta, que ainda nem havia nascido, me conhecesse como a avó que causava tensão, a que aparecia sem ser chamada, a que ficava no corredor esperando permissão para entrar. Queria deixar alguma coisa que durasse, alguma coisa que dissesse sem precisar de palavras. Eu estive aqui, eu fiz algo com o que me foi dado, e isso importou. Foi nessa noite que me lembrei da cadernetinha de capa preta da minha mãe. Fui à igreja de Nossa Senhora do Carmo numa tarde de março, 1 ano e 8 meses antes do batizado de Isabela, 2 meses antes de Beatriz anunciar a gravidez. Não tinha ido lá fora das missas de aniversário do falecimento da minha mãe há alguns anos. Quando entrei, o que vi me apertou o coração de um jeito que não esperava. O teto tinha infiltração visível em 2 partes da nave. Os bancos estavam gastos, alguns com rachaduras nas laterais. Um dos vitrais do lado esquerdo tinha uma trinca que atravessava a imagem de São João inteira, do ombro até a borda inferior. O órgão, aquele órgão que havia tocado no enterro da minha mãe, que havia tocado no meu casamento, estava com cordas soltas e um pedal que não respondia. Aquela casa estava envelhecendo sem que ninguém cuidasse dela. Encontrei o padre Antônio na sacristia. Ele me reconheceu imediatamente. Sônia, a filha da dona Lúcia, foi o que ele disse, com aquele sorriso que não mudara nada em 20 anos. Conversamos por quase 1 hora. Ele me contou sobre a situação da paróquia, sobre as dificuldades de manutenção, sobre o projeto de restauração que tentava viabilizar havia 3 anos sem conseguir recursos suficientes. Falou com a tristeza discreta de quem está acostumado a aceitar que certas coisas demoram mais do que deveriam. Quando me levantei para ir embora, fiz uma pergunta que já sabia a resposta antes de fazer. Quanto precisaria para restaurar a estrutura principal? Ele me disse um número. Saí de lá, fui direto ao banco e naquela mesma semana tomei a decisão. O dinheiro da minha mãe, todo ele, somado ao que eu havia guardado ao longo dos anos de costura, iria para aquela restauração, para aqueles bancos onde ela havia sentado por 40 anos, para aquele órgão que havia tocado quando ela foi enterrada, para aquele vitral rachado que ela havia olhado tantas vezes com os olhos semicerrados na luz da tarde. Pedi apenas uma coisa ao padre Antônio, que meu nome não fosse revelado sem minha autorização expressa. Ele concordou sem fazer perguntas. É o tipo de homem que entende que certas histórias têm o tempo certo para ser contadas. 8 meses depois, quando Beatriz me ligou para dizer que estava grávida, alguma coisa dentro de mim soube que o tempo estava chegando. E quando Isabela nasceu, aquela menina de olhos escuros que eu não pude pegar no colo no hospital, que amei desde antes de tocar, voltei ao padre Antônio e pedi que o fundo educacional da paróquia passasse a se chamar Fundo Isabela, em homenagem à minha neta. Não por estratégia, não por cálculo, mas porque senti que era justo que o nome dela ficasse em algo bom, em algo real, em algo que durasse além de nós duas. Mesmo que ela nunca soubesse que fui eu. Especialmente se ela nunca soubesse que fui eu. Aquela noite depois do batizado, na cadeira de balanço junto à janela, eu pensava em tudo isso. No dinheiro da minha mãe que havia virado bancos novos e vitrais coloridos. No nome de Isabela gravado num fundo que já havia mudado a vida de 17 crianças. No padre Antônio, com aquele sorriso de quem sabe guardar segredo.
E em mim mesma, de pé no banco dos fundos daquela mesma igreja, enquanto minha filha empalidecia sem conseguir falar. Não havia nada de triunfo naquilo. Havia algo mais antigo, mais quieto. Havia a sensação de que finalmente, depois de décadas costurando a vida dos outros ponto a ponto, eu havia costurado alguma coisa minha. Alguma coisa que não pedia permissão para existir. Alguma coisa que estava lá antes de qualquer aplauso e que continuaria lá depois de tudo isso acabar. A cadeira de balanço rangeu devagar na escuridão da sala. E por primeira vez em muito tempo, esse barulho foi suficiente. Beatriz tocou a campainha na quinta-feira seguinte ao batizado. Eram 10h30 da manhã. Eu sabia que era ela antes de abrir. Não porque esperasse, mas porque reconheci o jeito. 2 toques rápidos, uma pausa. Mais um. Era assim desde criança, esse ritmo dela. Nunca mudou, nem quando tudo o mais mudou. Fiquei parada no corredor por um momento, com a mão na maçaneta, respirando devagar. Tinha passado 5 dias pensando no que eu diria quando esse momento chegasse. Tinha ensaiado frases inteiras, descartado outras, chegado à conclusão de que provavelmente não diria nada do que havia planejado. A vida raramente segue o roteiro que a gente escreve nas madrugadas de insônia. Abri a porta. Beatriz estava sozinha, sem Eduardo, sem Isabela, sem o escudo de outras pessoas por trás. Estava de calça jeans e uma blusa simples, sem o vestido creme do batizado, sem o batom rosado, sem nenhuma das camadas que ela usava quando precisava parecer parte de um certo mundo. Parecia menor assim. Parecia mais próxima da menina que eu havia criado do que a mulher que ela havia se tornado naqueles anos de distância. Tinha olheiras fundas. Não dormiu bem naquela semana. Eu reconheci aquilo porque conheço seu rosto há 40 anos. Não disse nada. Me afastei da porta e deixei espaço para ela entrar. Ela entrou e ficou parada no meio da sala, olhando ao redor como se nunca tivesse visto aquele apartamento. O que, de certa forma, era verdade. Beatriz havia estado aqui poucas vezes nos últimos anos, e sempre de passagem, sempre com algum motivo prático. Buscar um documento, deixar um presente de aniversário, coisas assim. Nunca tinha ficado tempo suficiente para realmente olhar. Eu fui para a cozinha e coloquei água para ferver. O barulho da chaleira me deu algo para fazer com as mãos. Beatriz se sentou no sofá e ficou em silêncio por um tempo que me pareceu longo. Eu preparei 2 cafés, coloquei as xícaras na mesinha de centro, sentei na cadeira de frente e esperei. Ela começou pela justificativa. Eu já sabia que começaria por aí. Disse que estava com pressão dos sogros, que Dona Clarice havia sugerido que seria melhor eu ficar num lugar menos visível durante a cerimônia para não criar uma dinâmica estranha entre as 2 famílias. Disse que Eduardo concordou, que foi uma decisão de último momento, que ela mesma não se sentiu bem com aquilo, mas não soube como recusar na hora. Escutei tudo sem interromper. Depois peguei minha xícara e bebi um gole de café. Perguntei apenas: "E você, Beatriz? O que você quis?" Ela parou, abriu a boca, fechou, olhou para as mãos no colo. Foi nesse silêncio que eu entendi que a conversa verdadeira ainda estava por vir. Antes de te contar o que Beatriz disse a seguir, a coisa que eu não esperava, a coisa que mudou o peso de tudo, preciso te contar uma coisa que ficou faltando nos capítulos anteriores. Uma lacuna que as pessoas mais atentas já devem ter notado. Eu mencionei que me casei naquela igreja aos 29 anos. Mas nunca disse o que aconteceu com o marido. O nome dele era Roberto. Roberto Ferreira, de quem herdei o sobrenome e com quem vivi por 11 anos numa relação que foi boa no começo e foi se desgastando com a tranquilidade triste das coisas que a gente não cuida a tempo. Não houve traição, não houve um momento de ruptura dramática. Houve uma manhã em que nós 2 nos olhamos pelo café da manhã e percebemos, ao mesmo tempo e sem precisar dizer, que havíamos nos tornado 2 pessoas que dividiam o mesmo espaço sem realmente se encontrar. Tem uma tristeza específica nesse tipo de fim, mais silenciosa que a dor de uma traição, mas igualmente definitiva. É a tristeza de algo que foi bom e foi se tornando transparente, até sumir sem fazer barulho. Quando Roberto nos deixou, Beatriz tinha apenas 10 anos. Lembro-me dela chorando no canto da sala enquanto eu guardava as poucas roupas dele em uma mala de papelão. Dali em diante, fomos apenas nós 2 contra o mundo.
Eu costurei até meus dedos sangrarem para que, 10 anos depois, aos 20 anos, ela pudesse estar na faculdade de Medicina Direito sem que lhe faltasse um livro sequer. A separação não a afetou da forma aguda que afeta as crianças pequenas, mas deixou uma marca que eu só fui entender muito mais tarde. Roberto era presente, carinhoso, e quando ele saiu, Beatriz perdeu não apenas o pai no lar, mas uma certa versão de família que ela havia construído na cabeça durante anos. A versão com as duas figuras juntas, com a narrativa completa. Ele ainda vive em Belo Horizonte. Nos vemos raramente. Somos cordiais. Mas isso nunca foi suficiente para preencher o que a separação abriu em Beatriz. Conto isso agora porque o que ela disse naquela manhã de quinta-feira me fez entender, pela primeira vez de verdade, o quanto essa ferida ainda estava aberta nela. Depois da minha pergunta, depois do silêncio que ela não conseguiu preencher, Beatriz olhou para mim com aquele jeito que ela tem quando vai dizer alguma coisa difícil. Os olhos um pouco mais abertos, a mandíbula levemente crispada, e disse: Mãe, eu tenho vergonha. Tive vergonha da senhora a vida inteira, e odeio que seja assim, mas é. A frase caiu no meio da sala como um objeto pesado. Uma daquelas coisas que, uma vez ditas, não tem como serem desfeitas, que ficam no ar por um tempo longo demais antes de qualquer um conseguir respirar normalmente de novo. Continuei quieta. Não porque não tivesse o que dizer. Tinha muito. Mas porque sentia que se eu falasse naquele momento, ela pararia. E ela precisava continuar. Ela continuou. Disse que cresceu sentindo que eu era o elo fraco da nossa história. Que quando o pai foi embora e ficamos só as duas, ela carregou durante anos a sensação de que a nossa família estava incompleta, de um jeito que as outras não estavam. Que quando foi para a faculdade e conheceu Eduardo, e depois os Cavalcante com toda a sua história, sentiu pela primeira vez que podia fazer parte de algo inteiro, e que manteve esse sentimento à custa de se afastar de tudo que lembrava a incompletude anterior. E que eu era o que mais lembrava, não a minha pessoa. Ela fez questão de dizer isso com aquela precisão dolorosa de quem pensou muito sobre o assunto antes de vir até mim. Não quem eu era como mulher, como mãe, mas o que eu representava. A máquina de costura, o apartamento pequeno, o esforço visível, a vida sem envernizamento. Ela aprendeu em algum ponto do caminho que exibir esforço era exibir carência. E carência não tinha espaço no mundo que ela estava construindo. Eu ouvi tudo aquilo com as mãos em volta da xícara de café, que já estava fria. Quando ela terminou, havia lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Não o choro dramático de quem quer comoção. Era aquele choro quieto, contido, de quem está dizendo uma verdade que custou tempo demais para ser formada. Esperei ela limpar o rosto com o punho da blusa. Depois disse: Eu sei, Beatriz, eu sempre soube. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto nela antes. Uma mistura de alívio e vergonha que só aparece quando alguém percebe que a dor que causou não era invisível para quem a recebeu. Perguntou com a voz ainda embargada: Sabe há quanto tempo? Respondi: Desde a foto do seu casamento. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que já havíamos dividido. Não era o silêncio de distância. Era o silêncio de duas pessoas que finalmente estavam no mesmo lugar, mesmo que esse lugar fosse desconfortável para as duas. Beatriz ficou um tempo recompondo. Depois me perguntou sobre o batizado, sobre a doação, sobre o Fundo Isabela. Queria entender como, quando, por quê. Contei. Fui contando aos pedaços, da forma que as histórias verdadeiras costumam ser contadas, com desvios e pausas e retornos ao começo. Contei sobre a tarde em que fui à igreja e vi os bancos rachados e o vitral com trinca atravessando a imagem de São João. Contei sobre o Padre Antônio e o sorriso que não mudara em 20 anos. Contei sobre a cadernetinha de capa preta da minha mãe. Quando mencionei minha mãe, Beatriz parou. Disse baixinho: A vovó Lúcia. Concordei. Ela ficou em silêncio por um momento e então disse uma coisa que me pegou de surpresa. Eu me lembro dela sentada naquela cadeira de balanço perto da janela, bordando. Era exatamente a cadeira em que eu havia passado a noite depois do batizado. A mesma cadeira onde minha mãe ficava quando me visitava. Disse que sim, que era essa mesma.
Beatriz olhou para a janela por um momento longo, e então disse, mais para si mesma do que para mim: eu devia ter sido mais como ela. Não respondi. Algumas coisas não precisam de resposta. Precisam apenas de espaço para existir sem que ninguém tente resolvê-las rápido demais. Ela ficou quase 2 horas. Em algum momento aqueci o café de novo, cortei umas fatias do bolo de fubá que havia feito na terça-feira e ficamos ali na sala conversando de um jeito que não conversávamos havia anos, sem agenda, sem pressa, sem atenção de quem está gerenciando uma situação. Em algum ponto ela riu de uma coisa pequena que eu disse sobre o padre Antônio, e o riso dela naquela sala foi tão inesperado e tão familiar ao mesmo tempo que me apertou o peito de um jeito que eu não estava preparada. Não foi uma reconciliação. Preciso ser honesta com você sobre isso. Não foi o momento em que tudo se resolveu e todas as feridas fecharam de uma vez. A vida não funciona assim, e histórias que fingem que funcionam são histórias que mentem. Foi uma abertura. A primeira fresta de luz numa parede que havia sido construída tijolo a tijolo ao longo de décadas. Uma fresta pequena, mas real. E pela primeira vez em muito tempo dava para sentir o ar passando pelos 2 lados. Quando Beatriz se levantou para ir embora, ficou parada na porta. Me olhou com aquele jeito que ela tinha quando era pequena e queria pedir algo, mas não sabia formular direito. Perguntou se eu poderia ir vê-la na semana seguinte. Não num evento, não numa cerimônia. Na casa dela, numa tarde comum, para ver Isabela. Disse que ia pensar. Ela assentiu. Sabia que era o máximo que eu poderia oferecer naquele momento e teve a sabedoria de aceitar sem insistir. Quando a porta fechou, fui até a janela e fiquei olhando a rua lá embaixo. Sabia que precisava ligar para alguém. Tinha uma coisa grande demais dentro do peito para carregar sozinha naquele dia. Peguei o celular e liguei para minha irmã Conceição. Ela a atendeu no segundo toque, como sempre faz. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela perguntou: foi ela, né? A Beatriz foi lá. Respondi que foi. Conceição ficou quieta por um segundo. Depois disse com aquela voz direta que eu conheço desde que éramos crianças correndo descalças no quintal da nossa mãe. E aí, Sônia, como você está? Fiz uma pausa longa. A pergunta mais simples do mundo, e eu não conseguia respondê-la com uma palavra só. Disse que não sabia ainda, que estava tentando descobrir. Minha irmã conhece meus silêncios há 60 e tantos anos. Então não tentou preencher. Ficou do outro lado da linha, presente e quieta, enquanto eu olhava para a cidade lá embaixo e tentava nomear o que sentia. Era isso que a família deveria ser, pensei naquele momento. Essa presença que não precisa falar para existir. Essa pessoa que atende no segundo toque e fica quieta quando o silêncio é o que a outra precisa. Eu tinha isso com Conceição. Sempre tive. A pergunta que ainda não conseguia responder e que me acompanhou naquela noite inteira era se algum dia teria algo parecido com Beatriz. Fiquei uma semana inteira pensando antes de ligar para Beatriz. Não foi indecisão, foi necessidade. Precisava saber, antes de ir, o que eu estava disposta a aceitar. Porque essa era a questão real, a que ficou pulsando dentro de mim durante todos aqueles dias. Não era se eu queria ver minha neta. Queria, com uma intensidade que me surpreendia toda vez que parava para sentir. A questão era outra. Era qual Sônia ia entrar por aquela porta. A Sônia de antes teria ido ansiosa, disposta a apagar qualquer desconforto para garantir o acesso. Teria chegado com doce na mão, teria ficado no canto que lhe fosse designado, teria agradecido pela oportunidade de estar ali. Essa Sônia eu conhecia bem. Convivi com ela por décadas. A Sônia que se levantou do banco dos fundos de uma igreja naquele sábado de outubro era diferente. Ainda não sabia ao certo o tamanho dessa diferença, mas sabia que era real. Liguei numa quarta-feira de manhã. Beatriz atendeu rápido e disse que podia ser na sexta à tarde. Combinamos às 3. Ela disse que Eduardo estaria em casa, que as coisas estavam mais tranquilas, que havia conversado com ele sobre tudo. Não entrei em detalhes. Disse apenas que estaria lá. Quando desliguei, fui até o guarda-roupa e escolhi o que ia vestir. Não o vestido de ocasião, não nada que sinalizasse que eu estava me preparando para ser aprovada. Escolhi uma calça bege, uma blusa de linho bordô que eu mesma havia costurado há alguns anos, e os brincos de pérola que eram da minha mãe. Me olhei no espelho por um instante.
Vi uma mulher de 67 anos que estava aprendendo, tarde mas de verdade, a se tratar com o mesmo cuidado que dedicou aos outros durante toda a vida. Saí de casa às 2h30. O apartamento de Beatriz e Eduardo ficava num condomínio no bairro Buritis. 12º andar, varanda com vista para o parque. Eu havia estado lá poucas vezes, sempre com motivo específico, sempre com a sensação de estar de visita num lugar onde eu não tinha território natural. Eduardo abriu a porta. Estava de camisa polo, com aquele jeito cordial, mas levemente tenso, de quem passou a semana inteira ouvindo a esposa processar uma situação complicada e não sabe muito bem qual é o seu papel na história. Me cumprimentou com um beijo no rosto e me chamou para entrar com uma gentileza que soou genuína, ou pelo menos bem intencionada. A sala era grande, com móveis bons e aquela decoração de quem contratou alguém para pensar em cada detalhe. Cores neutras, plantas altas nos cantos, uma prateleira comprida cheia de livros organizados por tamanho. Eu olhei para aquela prateleira por um segundo, e algo me chamou a atenção. Uma foto pequena, num porta-retrato simples de madeira, encostada quase despercebida entre 2 livros grossos no canto mais afastado da prateleira. Era uma foto da minha mãe, Dona Lúcia, com aquele cabelo trançado caído sobre o ombro esquerdo, sorrindo para a câmera numa tarde que eu reconheci como o aniversário de 18 anos de Beatriz. Uma foto que eu nem sabia que Beatriz tinha guardado. Que ela havia colocado ali, não em destaque, não num lugar de honra, mas havia colocado, em algum momento que eu desconhecia, por uma razão que ela nunca me havia contado. Fiquei olhando para aquela foto por um momento longo demais. Eduardo percebeu, se aproximou e disse, com uma voz mais baixa do que o tom de conversa normal: "Ela colocou aí faz uns 2 anos. Nunca me explicou direito por quê, mas nunca tirou." Não respondi. Guardei aquilo dentro de mim e continuei entrando na sala. Beatriz apareceu vinda do corredor com Isabela no colo. Minha neta estava de macacão amarelo, com meias brancas e aquele cheiro específico de bebê que é uma das coisas mais difíceis de descrever para quem nunca segurou um. É quente, é suave, é o cheiro de uma vida que acabou de começar. Beatriz me olhou com aquela expressão de quem passou a semana preparando um terreno sem saber ao certo como ia recebê-la. Disse: "Oi, mãe", com uma voz que tinha cuidado demais. O tipo de cuidado que ainda vai precisar de tempo para se tornar natural de novo. Eu olhei para Isabela. Ela me olhou de volta com aqueles olhos escuros que eu havia visto pela primeira vez através do acrílico do berço hospitalar, 8 meses antes. Só que dessa vez não havia vidro entre nós. Não havia "ela acabou de dormir" ou "a gente não quer acordar". Havia apenas uma menina de 8 meses me olhando com aquela curiosidade tranquila que os bebês têm, sem julgamento, sem história, sem o peso de nada do que havia acontecido antes dela. Perguntei a Beatriz se eu podia pegá-la. Houve uma pausa. Pequena, mas eu senti. E então Beatriz disse: "Pode, mãe." Peguei Isabela no colo pela primeira vez. Ela não chorou. Ficou me olhando por um instante. Depois, alcançou minha trança com a mão aberta e segurou, com aquela força desajeitada e surpreendente que os bebês têm, como se soubessem exatamente o que estão fazendo. Me puxou levemente para perto. Eu inclinei a cabeça e deixei, e ela ficou segurando minha trança com os dedos miúdos, enquanto eu ficava parada no meio daquela sala, com o peito tão cheio que mal conseguia respirar direito. Quando olhei para cima, Beatriz estava chorando. Não o choro da quinta-feira anterior, o choro das palavras difíceis. Era outro. Era o choro de quem percebe, tarde mas de verdade, o tamanho do que quase deixou escapar. Eu não disse nada. Fui até o sofá, sentei com Isabela no colo e continuei deixando minha neta segurar minha trança como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ficamos os 4 na sala por um tempo. Eu com Isabela, Beatriz e Eduardo num lugar intermediário entre o presente e tudo que precisava ainda ser resolvido. Em algum momento, Eduardo foi buscar café e voltou com uma bandeja de biscoitos que eu reconheci como sendo da padaria da esquina que eu frequentava antes da pandemia. Aquele detalhe pequeno, ele ter ido buscar biscoitos daquela padaria específica, me disse que Beatriz havia contado coisas sobre mim que eu não sabia que ela ainda guardava.
Conversamos sobre Isabela, sobre o que ela já fazia, sobre o sorriso que havia aparecido na terceira semana, sobre a noite em que dormiu 6 horas seguidas e eles acordaram em pânico, achando que algo estava errado. Em algum ponto da conversa, enquanto Isabela tentava enfiar minha trança na boca com uma determinação cômica, eu ri. Um riso verdadeiro, que veio do lugar onde a leveza fica guardada quando a gente passa tempo demais sendo só séria. Eduardo olhou para mim com um sorriso de alívio genuíno e disse uma coisa que não esperava vir dele. Dona Sônia, eu devia ter sido mais presente nessa história, devia ter prestado mais atenção. Não era um pedido de desculpas elaborado. Era uma frase simples, direta, do tipo que os homens às vezes conseguem dizer justamente porque não estão acostumados a rodeios emocionais. E talvez por isso tenha pousado com mais peso do que ele esperava. Disse que agradecia. E disse de verdade. Foi perto das 5 da tarde que o momento chegou. Isabela havia cochilado no meu colo. Aquela coisa impossível de descrever, o peso de um bebê dormindo sobre o peito, como se o mundo inteiro desacelerasse ao redor. Eduardo havia saído discretamente para o escritório e Beatriz e eu ficamos sozinhas na sala pela primeira vez. Ela estava sentada do meu lado no sofá, a uma distância que não era nem próxima nem afastada, olhando para a filha dormindo. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ela disse, sem me olhar: "Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa." Esperei. "A senhora vai continuar presente? Na vida da Isabela? Na minha vida? Mesmo depois de tudo?" Era uma pergunta genuína. Não era chantagem emocional. Eu conhecia a diferença. Era o tipo de pergunta que alguém faz quando ainda não tem certeza se merece a resposta que quer. Fiquei um tempo antes de responder. Queria que as palavras fossem certas, não reconfortantes demais, não frias demais. Queria dizer a verdade. Disse que sim, que ia continuar presente, mas que presença, a partir dali, ia ter um formato diferente. Beatriz me olhou. Continuei. Disse que não iria mais aceitar ser administrada. Não iria mais aceitar ser colocada no banco dos fundos de nenhuma situação, física ou figuradamente, para que a imagem de alguém ficasse mais conveniente. Que eu entendia de onde havia vindo a vergonha dela, que entendia a ferida, que não a julgava por isso, mas que entender não significava consentir que acontecesse de novo. Disse que queria ser avó de Isabela de verdade, não a avó tolerada, não a avó que aparece quando é útil e some quando é incômoda, a avó que aparece nas fotos, que tem lugar na primeira fila, que é apresentada pelo nome completo. Disse tudo isso com uma voz que não tremia. Não porque eu não sentisse nada, sentia muito, mas porque havia aprendido, naquelas semanas, que a firmeza não precisa ser fria, pode ser quente, pode ser gentil, pode ser dita enquanto você segura uma criança dormindo no colo. Beatriz ficou me ouvindo com os olhos cheios. Quando terminei, ela disse apenas: "Sim, só isso." Sem adornos, sem promessas elaboradas que ela talvez não conseguisse cumprir imediatamente. Apenas sim, com o peso de alguém que estava dizendo a coisa mais simples e mais difícil que havia dito em muito tempo. Eu assentei com a cabeça. E então, olhei de volta para Isabela, que dormia no meu colo com os dedos levemente abertos ao redor da minha trança, que ela havia soltado no sono, mas não largado de todo. Saí do apartamento às 6 da tarde. Beatriz me acompanhou até o elevador. Um gesto que ela não fazia havia anos, ficar parada na porta enquanto eu esperava as portas fecharem. Antes de fechar, olhei para ela uma última vez. Ela parecia diferente. Não resolvida. Eu não acreditaria nisso por um longo tempo ainda, e não seria honesto acreditar. Mas diferente. Como alguém que havia colocado no chão um peso que estava carregando em silêncio há mais tempo do que conseguia calcular. Eu sabia aquele jeito. Reconhecia do espelho. Descia os 12 andares pensando em pouca coisa. Às vezes, a mente tem a gentileza de fazer silêncio quando o coração está muito ocupado. Saí do condomínio e andei até o ponto de ônibus. O sol estava descendo sobre os prédios do Buritis, pintando as janelas de laranja, e a calçada estava cheia do movimento de fim de tarde. Pessoas voltando do trabalho, crianças correndo à frente dos pais, cachorros puxando as coleiras com aquela alegria específica de quem não carrega o peso de nenhum dia anterior.
Me sentei no banco do ponto e coloquei a bolsa no colo. Pensei na foto da minha mãe, encostada na prateleira entre os livros. Posta ali 2 anos atrás, sem explicação, nunca retirada. Pensei em Beatriz, que havia guardado a imagem da minha mãe num canto da própria casa, sem conseguir explicar direito por quê. E pensei que talvez seja isso. Talvez seja exatamente isso. O fio que não se parte mesmo quando tudo o mais parece romper. Não é a presença constante, não é a perfeição do vínculo, não é a ausência de mágoa, é aquela coisa pequena que a gente guarda mesmo sem saber que está guardando. A foto no canto da prateleira, a trança que o bebê não larga no sono, o ritmo do toque na campainha que não muda desde a infância. O ônibus chegou, entrei, paguei, fui até o banco da janela. E pela primeira vez em muito tempo, o percurso de volta para casa não pareceu uma retirada. Pareceu um caminho. 3 meses depois do batizado de Isabela, Dona Clarice me ligou. Não era um número que eu tivesse salvo, mas reconheci o sobrenome quando apareceu na tela, Cavalcante, e soube, antes de atender, que aquela ligação não era por acaso e não seria curta. Atendi na 3ª chamada. Ela cumprimentou com aquela voz modulada de sempre. Perguntou como eu estava com a educação de quem foi criada para nunca revelar o que realmente quer antes da hora certa. Disse que gostaria de me ver. Propôs um café numa tarde daquela semana, num salão de chá no Funcionários. O tipo de lugar com toalha de mesa bordada e garçom de colete que só existe para conversas que precisam de cenário. Aceitei sem perguntar o motivo. Já sabia o suficiente para ir. Cheguei antes dela. Escolhi uma mesa perto da janela, pedi um chá de erva cidreira e fiquei olhando para a rua enquanto esperava. Era uma tarde de quarta-feira, com aquela luz de inverno em Belo Horizonte que é pálida, mas gentil, o tipo de luz que suaviza os contornos das coisas sem esconder nada. Dona Clarice chegou pontualmente. Elegante como sempre, casaco de lã, brincos discretos, cabelo impecável. Cumprimentou o garçom pelo nome, o que me disse que não era a primeira vez que ela usava aquele lugar para conversas que precisavam de terreno neutro. Sentou-se de frente para mim, pediu o chá dela e ficou em silêncio por um momento. Era o silêncio de alguém que preparou o que vai dizer e está decidindo pela última vez se vai mesmo dizer. Então, começou. Disse que havia ficado muito impressionada com o que soube sobre a doação, que a restauração da Igreja do Carmo era conhecida na comunidade havia 2 anos, mas que ninguém sabia a origem dos recursos até o dia do batizado. Disse que o Fundo Isabela havia chegado ao conhecimento de pessoas do círculo de Eduardo com relações no trabalho social da cidade e que o nome de Sônia Ferreira estava sendo comentado com muito respeito. Escutei tudo aquilo com a xícara de chá nas mãos, sem dizer nada. Ela continuou. Disse que entendia que as coisas entre nós não haviam sido simples ao longo dos anos, que talvez ela própria pudesse ter feito diferente em algumas situações. Usou a palavra talvez com muito cuidado, da forma que as pessoas usam quando querem dizer sim, mas ainda não conseguem abrir mão completamente da defesa. E então disse, com aquela voz que durante anos havia me tratado com a cordialidade fina de quem tolera um inconveniente: eu pedi para a Beatriz fazer aquilo no batizado, sentar a senhora atrás. Foi minha sugestão, não dela. O salão de chá tinha uma música de piano baixinha ao fundo. Eu ouvi cada nota daquelas enquanto processava o que acabara de ouvir. Não era novidade. Beatriz havia dito isso na manhã da quinta-feira, mas ouvir de Dona Clarice pessoalmente era diferente. Era uma confissão, pequena, cautelosa, embrulhada em cuidado demais. Mas era. Coloquei a xícara na mesa com cuidado. Olhei para ela. Disse, eu sei, Dona Clarice. Ela piscou levemente. Continuei. Disse que sabia desde que Beatriz me contou. Que não havia ficado surpresa, porque Beatriz, sozinha, talvez não tivesse tido coragem para aquilo naquele momento. Que eu entendia que ela havia construído para o filho uma vida que considerava boa, e que eu representava, aos olhos dela, uma complicação para essa narrativa. Não disse isso com raiva. Disse como quem enuncia um fato que observou com atenção ao longo de muitos anos. Quando terminei, ela disse, a senhora é mais generosa do que eu merecia. Respondi que não era generosidade, era clareza.
e que havia uma diferença entre as duas coisas que eu havia levado muito tempo para aprender. Em algum momento, ela me perguntou sobre o trabalho de costura, com uma curiosidade que parecia genuína pela primeira vez. Não a curiosidade educada de quem pergunta por obrigação social, mas a de quem está tentando, tarde, entender uma pessoa que sempre esteve à frente e nunca olhou com atenção. Respondi com honestidade. Contei sobre a máquina Elgin, sobre as madrugadas, sobre os vestidos de noiva que eu costurava para filhas de família enquanto a minha filha dormia no quarto ao lado. Ela escutou sem interromper, o que, vindo de Dona Clarice, era por si só uma forma de respeito que eu não havia recebido dela antes. Não resolvemos tudo. Algumas coisas não se resolvem numa tarde de quarta-feira com chá de erva cidreira, por mais que a toalha de mesa seja bordada. Mas quando nos despedimos na calçada, com a luz pálida de inverno sobre os prédios dos funcionários, ela estendeu a mão para um aperto formal. Eu apertei. Olhamos uma para a outra por um segundo que durou mais do que um segundo. E então cada uma foi para o seu lado, carregando o que havia trazido. Mas também alguma coisa nova, pequena e sem nome, que nem eu nem ela poderíamos devolver mais. Isso, aprendi, também é uma forma de encerrar. Não com abraço, não com lágrimas, não com promessas, com duas mãos se apertando na calçada e os olhos dizendo o que a boca ainda não aprendeu a formar. Às vezes é o suficiente. Preciso te contar uma coisa que faltou, antes de chegar ao final desta história. Quando falo sobre o pai de Beatriz, aquele homem que saiu numa tarde de sexta-feira com a mala feita, sem carta, sem despedida, estou falando de outro homem, não de Roberto. Esse homem se chamava Fábio. Eu tinha 27 anos. Ele era meu namorado de 3 anos. E quando Beatriz nasceu, ele ficou 2 meses tentando ser o pai que eu acreditava que ele seria. Depois, desapareceu. Sem processo, sem pensão, sem rastro. Beatriz cresceu sem saber direito o que havia acontecido, e eu nunca soube muito bem o que dizer sobre aquilo. Então disse pouco, e o silêncio virou o relato. Roberto entrou na minha vida quando Beatriz tinha 2 anos. Me casei com ele na Igreja do Carmo de vestido branco que costurei ponto a ponto. Ele foi padrasto de Beatriz por quase 20 anos. Presente, cuidadoso, o tipo de homem que aparecia nas reuniões da escola e ensinava geometria nas mesas de jantar. Quando nos separamos, Beatriz já era adulta, já tinha seus próprios rumos. A separação não partiu nenhuma rotina. Partiu apenas o hábito de 2, que havia durado tempo suficiente para ser uma vida, mas não tempo suficiente para ser para sempre. Conto isso agora porque importa entender. Beatriz perdeu 2 pais. Um que foi embora antes de ela completar 3 anos e um que foi embora quando ela tinha 20. 2 partidas, 2 silêncios, 2 buracos que nenhuma família cavalcante do mundo conseguiria preencher de verdade. Só que ela tentou. E eu, que deveria ter entendido isso mais cedo, fiquei esperando ser convidada a ajudar. Às vezes, o amor mais difícil não é o que falta, é o que não sabe como pedir. E às vezes a mãe mais sábia não é a que tem todas as respostas, é a que aprende, mesmo que tarde, a fazer as perguntas certas. Isabela completou 1 ano em junho. A festa foi pequena. Sala do apartamento, bolo de morango, alguns amigos próximos, os avós do lado do Eduardo. E eu, sentada na primeira fila de cadeiras que Beatriz havia organizado ao redor do bolo, com meu nome num cartãozinho de papel escrito com a letra dela. Meu nome. No cartãozinho, na primeira fila. Não disse nada quando vi aquilo. Só peguei o cartãozinho e coloquei na bolsa. Ainda tenho ele numa gavetinha da cômoda do quarto, ao lado dos brincos de pérola que eram da minha mãe. Dona Clarice também estava lá. Ficamos no mesmo espaço por quase 3 horas, sem que nenhuma tensão quebrasse o ar. Ela me ofereceu um copo de suco de maracujá em algum momento, com aquela polidez de sempre, mas com um gesto nos olhos que eu guardei para mim. Certas coisas não precisam ser ditas em voz alta para serem reais. No final da festa, quando os convidados foram saindo e Beatriz estava dando banho em Isabela, eu fui para a varanda do apartamento. 12 andares, vista para o parque, o sol de junho descendo devagar sobre os telhados do Burites. Eduardo veio até a varanda e ficou de pé ao meu lado.
Depois disse, olhando para o parque lá embaixo: Dona Sônia, a Isabela ficou olhando para a foto da vovó Lúcia essa semana. A Beatriz apontou e disse o nome. Ela fica sorrindo toda vez que passa na prateleira. Não consegui responder imediatamente. Depois disse: a vovó Lúcia ia gostar muito de saber disso. Eduardo assentiu. E ficamos os dois em silêncio por um longo tempo, olhando o sol ir embora. E aquele silêncio era o tipo de silêncio bom, o que não precisa ser preenchido porque já está cheio. Beatriz trouxe Isabela para a varanda antes de eu ir embora. A menina estava de pijama, com o cabelo molhado e aquele cheiro de shampoo de bebê que é talvez o cheiro mais indefeso e mais precioso do mundo. Beatriz a colocou no meu colo sem que eu pedisse. Só colocou, naturalmente, como se fosse um gesto que ela praticava há anos e que, na verdade, estava aprendendo naquele momento. Isabela olhou para minha trança. Estendeu a mão. Segurou. Beatriz ficou encostada no batente da porta da varanda, de braços cruzados, me observando. Havia naquele olhar dela uma coisa que eu reconheci. Era o olhar de alguém que está guardando uma imagem, que sabe que aquele momento vai durar mais do que o momento. Fiquei ali um tempo que não calculei. Com Isabela no colo, a trança presa nos dedos dela, o sol indo embora sobre o parque e a minha filha me olhando como se finalmente, estivesse me vendo de verdade. Quando conto essa história para você hoje, não conto para dizer que ganhei. Não ganhei nada que não fosse meu antes. A doação já estava feita. O Fundo Isabela já existia. A dignidade que eu carrego não foi me entregue naquele sábado de outubro. Ela estava comigo o tempo inteiro, sentada quieta no banco dos fundos, esperando pelo momento certo. O que aquele sábado fez foi simples. Ele tornou visível o que já era verdadeiro. E às vezes é só isso que a gente precisa. Não reconhecimento público. Não que as pessoas certas se arrependam nas palavras certas. Às vezes, o que a gente precisa é apenas que a verdade apareça. No momento que ela escolhe, do jeito que ela escolhe, sem que a gente precise gritar para ser ouvida. Tenho 67 anos. Costurei a vida inteira. Costurei uniformes e vestidos de noiva e roupas que nunca seriam minhas. Costurei com as mãos marcadas pela agulha e os olhos ardendo de cansaço. Costurei um vestido azul marinho para o casamento de uma filha que na hora da foto me pediu para esperar. Mas também costurei bancos de igreja, onde minha mãe sentava todo domingo. Costurei vitrais, não com agulha, mas com o dinheiro dela, com o trabalho dela, com 42 anos de cadernetinha de capa preta. Costurei um fundo com o nome de uma menina que ainda não sabia falar, mas já sabia segurar uma trança. A costura mais importante que fiz na vida não tem ponto, não tem linha, não tem tecido. É esta história, que eu guardo desde aquele sábado de outubro, desde aquele banco dos fundos, desde aquele silêncio de uma igreja inteira se virando de uma vez, e que hoje, finalmente, eu entrego para você, com tudo que ela tem de dor e com tudo que ela tem de paz. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.